O nosso tema de hoje, múltiplas comorbidades nas pessoas idosas. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Só agitar aí agora sim, doutor Belísio, ele que vai participar agora aqui do nosso programa, nesta manhã de terça-feira. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, todos os internautas, uma satisfação imensa, uma alegria participar mais uma vez do quadro Check-up no rádio. E falando de um tema que é o dia a dia da geriatria, né? Aquele idoso multicomplexo, com múltiplas comorbidades, polimultimórbido que a gente diz assim, aquele que chega e diz, doutor, é tanta coisa que se eu passar o dia aqui... Sei nem por onde começar. Sei nem por onde começar. Você escuta muito isso no consultório? Todo dia, Marcos. Essa, na verdade, eu acho que é a maior... É onde a geriatria faz a maior diferença. É onde a gente consegue... enxugar direitinho aquele idoso, ir aos poucos, criando prioridades onde realmente devemos iniciar e ir ganhando espaço, e depois aquele idoso ele está, eu sempre gosto de dizer a palavra enxuto, mas ele está com menos remédios, com menos sintomas, com mais autonomia, com expectativa de vida maior, sem cair, com risco de demenciar menor do que quando chegou, ou se ele tem uma demência, essa demência está tratada, está investigada a parte emocional, não deixar ele ficar sedentário, a gente ter uma orientação de qual atividade física, qual a reabilitação. Então, é o dia da gente, as famílias trazem, a gente sabe que tem muita família que não está nem aí para aquele pai, para aquele avô, até tá, né, de estar por ali, estar conversando, mas de verdade, será que você preocupa de levar seu pai para uma consulta? Ou sua mãe, seu avô, sua avó? Será que você tem essa sensibilidade? Pior que a gente tem muita gente siridóense. Tem as pessoas que realmente tiram seu tempo e leva seu avô, leva sua avó, por mais que ele não saiba por onde começar. Eu quero ajudar meu avô, minha avó, quero ter algum médico que seja responsável pela saúde dele. Ele vai aqui, acolá, ele vai, quando sente alguma coisa, ele vai para o posto de saúde, ou ele vai para algum médico especialista, mas não tem aquela pessoa que possa organizar, que possa pegar isso que está tudo junto e misturado e poder dar sequência, dar discernimento, dar orientações. Então, é o dia a dia da gente. Eu trouxe meu avô, trouxe minha avó, aquele neto que cuida bem do avô, da avó, o pai ou a mãe, para o senhor. E a gente tem muita gente também, Marcos, que é vizinho, é parente, que sensibiliza e traz. Aquele idoso não sabe nem por onde começar, aí ele, tá aqui. Quando você pergunta, olá, seu fulano, tudo bem? O que é que posso ajudar? Ele diz, doutor, é tanta coisa. Eu dói do fio do cabelo, a ponta do pé, eu tomo remédio para isso, eu já fiz uma cirurgia de coração, eu já tratei um câncer de mama, eu não consigo mais andar como antes, e assim a gente vai. A gente tem instrumentos na geriatria que fazem a gente triar mais ou menos o que está obscuro. A gente escuta aquelas queixas, investiga cada queixa daquela, a gente aplica um instrumento que eu digo é uma técnica com perguntas e exames, que a gente chama avaliação geriátrica ampla, onde a gente vai buscar aquilo que às vezes não está claro, aquilo que não está dito pelo paciente. Muitas vezes, eu sempre quando falo de depressão, digo que depressão no idoso ela não vem com sintomas clássicos de melancolia, de choro. Então ele chega com outras queixas e você aplica um instrumento, uma escala de depressão, e você consegue detectar que alguns daqueles sintomas que ele vem, dos muitos que ele diz está sofrendo, tem uma depressão por trás, e ele sequer a família percebeu, porque ele não chora, ele não tem tristeza. Então é nesse sentido que a gente, Marcos, aborda esse paciente polimultimórbido. A gente sai organizando as áreas da mente, da mobilidade, a gente vai trabalhando, tratando aquelas várias doenças, colocando elas de acordo com a idade dele, com a capacidade do status funcional dele. Ele tem hipertensão, diabetes, osteoporose, a gente coloca ali, organiza aqueles remédios. A gente vê muita duplicidade de remédio, vê remédio que atrapalha a doença
do vizinho, né? Um remédio que é para uma determinada doença pode estar atrapalhando a outra, porque ele foi para um especialista, foi para outro especialista e o outro não, eles não se comunicaram, então a gente cuida dessa multimorbidade, a gente faz a parte de prevenção, vacina, prevenção de queda, orienta outras medidas preventivas de mamografia, se for o caso, vê a parte, como eu falei, de mobilidade, e a gente vê aquilo que mais importa. Qual é a dor daquele paciente? Dor que eu digo não dor física. O que é que mais ele queria fazer? Ele, doutor, queria conseguir andar dentro de casa. É uma queixa. Doutor, eu queria que minha diabetes não ficasse mais baixando. Doutor, eu queria conseguir buscar meu neto na escola. Eu tô desequilibrado, tô tendo uma tontura, e eu não tô mais conseguindo. Então, a gente pergunta ao paciente, o que é que mais está incomodando? Doutor, são as dores dos meus ossos é que não estão mais incomodando. Então, aí, diante desse cenário todo de muitas comorbidades, você vai priorizar, logicamente, a dor. Uma coisa é você achar que tem, outra coisa é você realmente ter, né? Como é que é feito esse diagnóstico das comorbidades em idosos? Uma coisa é você achar que tem, né? O paciente, olha, principalmente aquele paciente hipocondríaco, que ele se impressiona, ele absorve, ele escuta uma conversa do vizinho sobre o vizinho adoeceu de um câncer, ele começa a ter aqueles sintomas que o vizinho tinha. Então ele tende a achar que tem uma doença e na verdade ele não tem. Isso a gente chama de hipocondria. Isso é um tipo de transtorno de ansiedade que tem que ser tratado. As pessoas tem muita assim, que tem muito medo de adoecer ou que adoece muito. Hipocondria não é só aquela pessoa que é viciada em tomar remédio todo dia, não. Ela tem a hipocondria, aquela pessoa que tem toda hora, sente alguma coisa e ele acha que está doente, ele vai, ele busca e assim por diante. Então nem sempre é o que ele pensa que é, mas também tem o outro lado. Ele chega e diz, eu estou com dor nos ossos, e ele acha que é osteoporose. A osteoporose é uma doença praticamente assintomática, você vai perdendo a sua massa óssea. O grande problema dela é a fratura. A fratura, sim, é o grande problema. É o osso quebrar, não é o sintoma de dor. O sintoma de dor é por osteoartrose. Aquele paciente que chega, eu tenho muita dor de cabeça e a minha pressão que está alta. Toda vida que eu verifico minha pressão, quando eu estou com dor de cabeça, ela está alta. Mas já verificou, o senhor está no bem? Quando eu verifico eu estou no bem, ela está normal. Então talvez não seja, o problema não seja a pressão que esteja subindo. Talvez seja a dor de cabeça que esteja fazendo ela subir. Então ele chega achando que é uma coisa e na verdade é outra. Ele chega achando que aquele medicamento que o médico passou 3 vezes ao dia, por exemplo, 4 vezes ao dia, um remédio para Parkinson, ele não, ele conta as miligramas, não, daqui dá 100 mais 100, 300, ele toma os 3 comprimidos de uma vez só, então ele chega achando que é uma coisa e na verdade não é. Tem essa revisão também dos medicamentos que ele toma. Então avaliar multicomorbidade, a gente avalia também nesse parâmetro do paciente também não achar que por exemplo, outro exemplo interessante é que eles chegam, o paciente que, vou dar o exemplo do paciente que tem doença de Parkinson. A gente pega muito paciente que tem doença de Parkinson, porque são idosos e não só tem o Parkinson, eles têm o Parkinson, mas eles têm hipertensão, eles têm o sono ruim, eles têm risco de queda, tem que ver o osso, enfim. E a família passou a vida inteira, os últimos 10 anos que ele está com Parkinson, tratando aquela pessoa como só Parkinson. Aquele indivíduo, ele se despersonaliza, ele não é mais aquele indivíduo que tem a doença, não, ele é a doença de Parkinson. Então, esquece de fazer a mamografia quando tem indicação, esquece de ver uma densitometria quando tem indicação, esquece de ver que aquele indivíduo tem a hipertensão e ele precisa também ter cuidado nesse sentido. Então, um paciente, quando ele tem uma doença mais grave, tem uma demência de Alzheimer, quando ele tem um câncer, ele não é só aquela doença, aquilo que chama mais atenção. A gente tem que orientar a família, a gente não pode esquecer das outras coisas, não pode esquecer de estar controlando bem a diabetes, não pode deixar ele subnutrir, fazer uma dieta restritiva ao ponto dele perder peso. Então, sim, existe essa questão deles. Eu imagino que, não sei se sua pergunta foi nesse sentido, de
de eles chegarem a imaginar que tem, nem sempre é o que se imagina. Exemplo da osteoporose, que não dá dor, da hipertensão, que pode não ser a causa. Pessoas que chegam achando que é um diagnóstico, na verdade é outro. Pessoas que têm o transtorno de ansiedade, da hipocondria, achando que tem várias doenças e, na verdade, essas doenças são criadas pela própria mente dele. A gente afasta doenças físicas, mas vai em busca vai pensando também nesse aspecto de doença mental. Tratar multicomorbidade, Marcos, é complexo. Não requer, como eu disse, uma habilidade especialista, logicamente, da geriatria, eu sempre digo que é como a gente. É um alfaiate. É um alfaiate. Você tem que ajustar aquele paciente com ajustes finos, né? Às vezes você aumenta uma dosezinha aqui e não dá certo. Às vezes você deixa de dar aquela dose e ele piora. Então, só que ele toma outros medicamentos, faz outras terapias. Será que dá certo? Então, assim, são ajustes finos. São ajustes que você tem que ter, logicamente, uma certa experiência, mas tem que ter a habilidade também de não entrar na onda da família, que muitas vezes esquece. Não, doutor, mas eu vim porque ele está sentindo essa dor no quadril, não estou preocupado. Não, mas se essa dor no quadril vai fazer com que ele caia. Se ele não fizer essa fisioterapia, eu quero que você passe um remédio para essa dor. Não, mas se ele não fizer isso aqui, ele não vai ficar bom da dor. Ele vai poder cair, ele vai poder fraturar. Se ele continuar com essa dor, ele vai ficar depressivo, ele não vai conseguir dormir. Então a gente tem que também agir nesse sentido de pensar na família. É possível que algumas doenças estejam escondidas e só apareçam quando outras se agravam? É o fato das doenças serem oligossintomáticas, né? No idoso, à medida que a gente envelhece, Marcos, a gente vai alterando nosso sistema, nosso próprio corpo, né? O seu estômago não é mais o mesmo, ele produz menos ácido, seu pulmão não é mais o mesmo, ele tem uma capacidade de responder aos estímulos agressores, às infecções respiratórias de uma maneira um pouco diferente, a sua imunidade não é mais a mesma, o seu rim ele já não é mais o mesmo, então já não é mais o mesmo, então a forma com que a gente reage, o paciente idoso reage às doenças é diferente. Então, boa parte das doenças, eu diria até a grande maioria das doenças dos pacientes idosos, elas têm características atípicas. Elas têm poucos sintomas clássicos daquela doença. Eles têm sintomas um pouco atípicos. Um grande exemplo é a confusão mental. Quando eles têm um delírio, eles entram primeiro em confusão mental antes de ter os sintomas da gripe, de ter os sintomas de uma infecção urinária. Como é que você vai imaginar que um paciente idoso tem uma infecção urinária e ele veio para a consulta delirando? A família, a gente tem que explicar, pela experiência, idoso com delírio, uma das principais causas são a infecção mais comum, tarará, é a infecção urinária. A gente tem que pensar também, porque ontem ele não estava assim, hoje ele está delirando, o que é que pode? Então, assim, são doenças que têm sintomas atípicos, né? Sintomas que não tem relação muitas vezes com aquele órgão. Ontem mesmo eu fui questionado, paciente bebendo uma aguinha, ele tinha uma queixa de tontura quando ficava em pé, e foi diagnosticado, uma das causas da tontura dele era uma hipotensão ortostática. Ele tinha uma queda de pressão quando ficava em pé. E uma das medidas que a gente faz para hipotensão ortostática é usar meias compressivas, meias elásticas. E ele tinha uma insuficiência venosa, ele tinha muita variz nas pernas, e a gente prescreveu a meia compressiva para tontura, e ele ficou meio assim. Ele disse: doutor, mas assim, o que é que tem a ver essa meia com a minha tontura, né? Aí eu fui explicar a ele que as pernas retém muito líquido, dificulta na mudança de decúbito a gente manter aquela quantidade de sangue que vai para o cérebro quando a gente fica em pé, e aí a pressão pode cair. É uma das medidas que a gente usa para queda de pressão, são meias compressivas. Então,
é uma doença silenciosa, assim, vamos dizer que ele não é que seja silenciosa, mas é bem atípica, né? O sintoma não tem nada a ver com o tratamento. Mas sim, Marcos, as doenças nos pacientes idosos, tipicamente, classicamente, elas têm sintomas atípicos. Por isso que é mais difícil se diagnosticar, às vezes a gente atrasa o diagnóstico, tem que requer uma certa experiência em lidar com isso. Passa por vários médicos, porque ele não tem aquela depressão que chora, que todo mundo sabe que aquilo é depressão. Ele não tem aquela fratura. Ele estava dizendo ali pra gente que ele ia fraturar, porque é um paciente sexo feminino, tem 80 anos, tabagista, diabética, ela tem todos os fatores de risco para fraturar e além disso ela estava caindo. Então é silencioso, então requer uma avaliação mais profunda, e esse instrumento, essa técnica de aplicar a avaliação geriátrica ampla, com vários testes, várias escalas, a gente consegue extrair aquilo que é silencioso, a gente consegue dar a voz àquilo que é silencioso, trazer a parte que está submersa, que é a maior parte, para à vista de todos, à vista da gente, a gente poder tratar cada uma dessa coisa que é silenciosa. Aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, o Vini quer saber o seguinte: um idoso com múltiplas comorbidades pode ter uma boa qualidade de vida? Sem dúvida. Eu tenho um paciente que tem uma ou duas doenças, toma um ou dois remédios e ele tem uma péssima qualidade de vida. Não estou dizendo que é porque é por isso que ele tem, não, mas não tem uma relação tão direta de ter ter multicomplexidade e ter qualidade de vida ruim. Existe, sim, lógico, o risco do paciente que tem muitas comorbidades e não ter qualidade de vida é maior do que uma pessoa que não tem tantas comorbidades. Agora, quando as duas são bem tratadas, quando o paciente está bem tratado, está compensado dessas doenças, ele pode sim ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Qualidade de vida na terceira idade, ela envolve algumas coisas que às vezes não tem, dependendo da idade, não é o mesmo parâmetro do adulto jovem. O adulto jovem, que é uma qualidade de vida para um adulto jovem? Ele poder praticar um esporte de alta intensidade, de alto rendimento, ele poder viajar, pular de paraquedas. Não que o idoso não possa fazer isso, mas às vezes ter qualidade de vida para ele é ter uma independência dele, não precisar de ninguém para gerir a própria vida, não precisar de ninguém para tomar banho, não precisar de ninguém para se transferir, para fazer as compras. Então, o parâmetro de qualidade de vida tem que ser nesse sentido também. Mas sim, tem pacientes que tomam 1, 2 remédios e é muito doente. Eu tenho um paciente tomando 10, 15 remédios que tem uma vida normal igual a qualquer outra pessoa, só que ele se cuida, ele faz tudo aquilo que a gente orienta, toma os remédios direitinho, faz as terapias, pratica atividade física, a família cuida, a família é uma família que se sensibiliza, tem alguém para poder acompanhar esse doente na saúde dele, é o médico que vai acompanhar, e ele tem outros especialistas, ele tem ele tem uma vida social ativa, ele participa do grupo da igreja, ele vai na academia da saúde, ele participa de várias outras coisas. E se você perguntar a ele: doutor, minha saúde é boa, mesmo eu tomando essa ruma de remédio, mesmo eu tendo tudo isso, eu me considero uma pessoa muito feliz, né? Então não é possível, sim, e é muito possível, desde que a pessoa tenha um acompanhamento, tenha suas doenças que são crônicas compensadas, e isso é possível, sim. Tem gente que não toma nenhum remédio, não tem nenhuma doença, Marco, e não tem qualidade de vida. A gente conhece. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belise. Doutor Belise, o meu sogro, ele tem um problema no joelho. A minha sogra tem 75 anos, vai pro CRAS, participa de uma ruma de atividade, mas o meu sogro, ele passa o dia mais dormindo, ele também tem diabetes. Ele passa o dia mais dormindo, ele só sai para ir num bingo ou numa bodega, às vezes, comprar alguma coisa.
mas ele já caiu várias quedas. O que fazer, doutor Belísio? O problema é no joelho dele. O pessoal lá fala que é de família. O pessoal lá da família do meu esposo. E aí, doutor Belísio? Essa questão de ser de família, às vezes a pessoa, às vezes não, os pacientes, as famílias param nisso. Não, todo mundo lá tem problema de joelho, certo, mas todo mundo foi tratado? Não, tinha problema de joelho, já sabia que era de família. Não, isso não quer dizer que a doença não precisa ser tratada, não. Não, é de família, todo mundo tem diabetes, ninguém vai tratar o diabetes. Joelho a gente tem aqui, doutor Anderson, que toda semana está falando sobre joelho, mas se ele tem uma dor de joelho, será que é só essa dor de joelho mesmo? Que faz com que ele não participe, que faz com que ele sofra quedas, ou realmente ele não tem não tem mais um propósito. Os pacientes que têm dor crônica, eles perdem muito autoestima, eles ficam desesperançosos, já passaram por vários tratamentos e eles comparam muito a dor crônica com outras doenças. Eu tomo um remédio e não fico bom, mas eles acham que tem que tomar um remédio e ficar bom de uma doença crônica sem tomar medicamento, às vezes não faz a terapia que deveria fazer. Então, assim, tratar o joelho é primordial para que ele possa, se realmente ele tratando o joelho, ele vai continuar passando o dia dormindo, ele vai continuar passando, não saindo de casa, eu acho que tá estranho ser só esse joelho. Por que é que ele está dormindo muito de dia? Será que ele tem uma boa noite de sono? A gente sabe que o paciente dorme muito de dia quando ele não tem uma boa noite de sono. Será que ele está dormindo muito de dia, sem vontade de sair, porque ele perdeu o propósito, perdeu a esperança? O idoso, ele precisa saber porque que eu vou acordar amanhã e eu tenho isso para fazer, nem que seja, eu tenho que escovar meus dentes, tenho que aguar minha planta, tomar meu remédio, mas acordar só para tomar remédio, eu sempre digo, para levar carão da família, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem sentido. Ter longevidade significa você dar sentido, ressignificar a sua vida. Eu preciso daqui a amanhã isso, daqui a uma semana eu quero chegar nisso e daqui a um mês nisso. Por trás muitas vezes tem depressão. Um dos sintomas de depressão é a alteração do sono, sonolência excessiva ou pouco sono, falta de ânimo, isolamento social, perda de interesse, perda de prazer em fazer as coisas. Mesmo que o paciente não chore, ele pode estar também com depressão. Tem essa dor no joelho, pode ser uma artrose de joelho. Isso a gente consegue identificar o dia a dia, como eu disse, do consultório. Tem esse paciente com essa dor de joelho e com todas essas outras queixas que não saem mais, e a gente vai lá, identifica o que é que está causando realmente. Será que é a dor de joelho? Porque a dor de joelho a gente consegue tratar. Na semana que ele está tomando um remédio de joelho que não está doendo o joelho, ele tem essa autonomia, ele fica caindo, ele fica dormindo muito, então talvez não seja só o joelho. Tem mais pergunta. Rosemary, lá de Parelhas, pergunta: doutor Belísio, um idoso que desenvolve um quadro de desinibição sexual, não sabe filtrar mais as palavras, as situações, será caso de demência, será caso de problema psiquiátrico ou outro? Idoso que abre quadro de desinibição Sexual. Assim, porque tem a desinibição verbal também, aquela pessoa que perde o freio de olhar para Marco e dizer: Marco, você é feio, você é gordo, você é isso, aquilo, coisa que a gente socialmente evita dizer. Então ele perde o freio, ele chega e diz o que ele quer. Tem esse tipo de desinibição também, que é o mesmo mecanismo da desinibição sexual, aquele idoso cabido, aquela pessoa que a vida toda foi sinônimo de pudor, de respeito, e de uma hora para outra tá falando palavrão, falando só em sexo, tirando cabimento às vezes até com pessoas da própria família. Isso é um dos sintomas das demências, sintomas comportamentais. As demências, como o Alzheimer, elas não só dão o esquecimento, elas não só dão a agitação ou a apatia, elas não só dão a perambulação, o paciente de querer fugir de casa, de não querer tomar banho. Não, ela dá alterações como desinibição. Então,
Inclusive, pode abrir o quadro. Ninguém nem imaginar que aquilo seja uma demência no idoso. Ele não está esquecido, a família não percebeu e agora ele começou a só falar em sexo, ele só falar em arrumar uma namorada e às vezes ele até machuca a companheira querendo voltar a ter aquela relação sexual que ele tinha quando tinha 30 anos, enfim, ainda machucando a companheira, e é um drama para a família porque ele faz aquilo com pessoas às vezes até de fora, isso dá muito problema. Então é um alerta, abrir o quadro comportamental, e a desinibição é isso, a gente tem que pensar sim em demência. Quando é um quadro psiquiátrico, assim, a gente é em pacientes mais jovens, né? A gente pacientes mais jovens, paciente idoso, a primeira linha de investigação é uma demência que a gente tem que estar buscando. E a demência frontotemporal é um tipo de demência em pessoas que ainda não são idosas, 50, 60 anos, elas têm muita essa alteração de comportamento e a desinibição faz parte. Mas os idosos, eles têm desinibição, esse sintoma de desinibição sexual, por outras demências também, como a demência de Alzheimer, às vezes uma demência vascular, e tratando a demência, esse sintoma, e fazendo algumas medidas que não são medicamentosas, esse sintoma pode desaparecer. Então, se você conhece ou tem alguém aí que está tirando cabimento, não fique sorrindo, achando que ele, agora depois de velho ele ficou namorador, ou se ele era e agora está muito... Cuidado, que ele pode fazer isso com uma neta de uma pessoa que você não conhece, ele pode tirar, se é uma mulher, tirar cabimento com uma pessoa de menor e chega uma visita e ele sai conversando, às vezes até com a própria filha, com a própria neta, ele não reconhece mais ela e ele está nesse estado. Então, é doença, e em idosos a gente pensa sim em Alzheimer. Ou Alzheimer não, a gente pensa em demências, dentre elas o Alzheimer. Doutor Belísio, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Mais uma semana falando de tema bastante interessante. Até a próxima semana, se Deus quiser. 7h46.